Vou continuar aqui então a parte 2 do Code Review. Eu parei o Code Review na parte onde eu estava explicando sobre o Index Home e sobre como eu capturava os dados do banco de dados e retornava por meio de uma lista e separava essa lista por meio de outras variáveis, incluindo session. Então, continuando, a ideia aqui a gente usou um select, pegou dados que já estavam no banco de dados e retornou ele para dentro do Python, e eles todos estão salvos agora. Então, a gente já pode trabalhar e manipular isso daqui conforme a gente necessite. Ótimo, muito bom. E aí, um pouco antes, tinha uma coisa que eu poderia ter explicado, acho que agora fica mais fácil de explicar o motivo pelo qual eu usei try except. O try except ele é uma coisa que funciona junto um com o outro, é como se fosse um if else. E o try é basicamente tente, né? Então eu peço para o Python, tente fazer isso daqui tudo, mas só que se você não conseguir fazer isso, eu quero que você trate a exceção dessa forma. E o que é exceção, né? Exceção são páginas de erro. Páginas de erro do Python. Por exemplo, se a gente viesse aqui lá para a nossa página de login e tentasse logar utilizando dados que não existam no banco de dados, dados known, né? Tipo, se eu viesse aqui com 9 e tal, tipo, claramente um nome que não existe, ele está falando aqui para mim, conta bancária não existe no sistema, né? Ou seja, ele tratou essa exceção nesse momento. Se eu não tivesse botado esse try exception accept exception as x, ele não faria isso, né? Ele daria uma tela de erro feiona e ia mostrar para o usuário essa tela. E aí isso não é legal, a gente nunca quer que o usuário veja essas telas de erro, porque primeiro, passa uma sensação de que a aplicação não tá concluída, não está funcionando direito, e traz uma certa insegurança para quem está usando. Então, você nunca quer mostrar essas telas para o usuário. E aí você pode muito bem contornar essas exceções através de try except. Foi o que eu fiz aqui. Eu poderia utilizar outras lógicas para fazer isso aqui, para tentar consertar ou tentar reverter, mas a questão é que para o MySQL, se aquele dado não existe, ele vai retornar nulo. Não tem outra opção. Ele vai falar, não achei nada, conforme eu mostrei aqui para vocês. Que se procurando por 9 aqui, ele vai falar, não tem nada aqui, não tem o que eu possa fazer. Todos os campos estão vazios. Então, é muito mais fácil tratar isso tudo de uma vez só. Então, ele vai tentar pegar os campos. Se os campos forem todos vazios, ele simplesmente vai falar, conta bancária não existe no sistema, cadastre para continuar. Então, é para isso que serve o try except. Você vai. Não é sempre que você vai precisar usar, mas quando precisar usar, você vai saber. Quando você vai tentar tudo possível, mas não vai ter jeito, assim. Principalmente com relação ao MySQL, sabe? Quando o MySQL devolve para você coisas nulas, ou que não existem. E aí não tem muito o que fazer. Nesse caso foi o que eu resolvi fazer, try except. Tá, então passando adiante, a gente já resolveu dois problemas, né? Se vocês pararem para pensar. A gente resolveu um problema onde o usuário não escreveu nada nos campos. A gente resolveu também o problema de caso o dado que o usuário procurou não exista no banco de dados, né? E agora a gente vai. Então sobrou duas coisas, né? Então quer dizer que ele escreveu e quer dizer que o que ele escreveu existe no banco de dados. E se existe, então quer dizer que a gente precisa agora comparar esses dados, né? Então, por exemplo, então o número de conta usuário dele existe. É uma conta bancária que existe realmente no sistema. Então, agora vamos ver. Bom, ele sabe qual é a conta, mas será que ele sabe qual é a senha? E aí a gente parte para verificar se a senha está correta ou não. Então aqui eu uso um if check password hash. Isso aqui vem lá do security, do Verzilg lá, da outra parte do Flask. E aí, aí se a gente passar o mouse aqui no check password hash, que é uma função, a gente vai ver que lá em cima ó, tem o primeiro, a gente fala o que é o PW hash, qual que é o password hash, e depois qual que é a password normal. Lembrando que todas elas têm que ser em formato string, tá vendo? E aí aqui eu uso senha criptografada, né? Essa senha criptografada vem lá do cadastro. Aqui a gente vem aqui, ó, quando o usuário escreve a senha, a confirmação de senha, lá nos campos da página cadastro, eu automaticamente falo assim, ó, eu quero que você gere uma senha
um hash de senha através dessa variável senha, que é essa daqui, né? Que é a anterior, que carregou senha do user details da pessoa. Então, uma vez que o usuário faça um cadastro, ele já vai para o banco de dados criptografado. E a gente vai perceber isso aqui, ó. Olha só, se a gente vir aqui e procurar por isso aqui, ó, isso aqui tudo é o hash, já foi para o banco de dados criptografado. Então, quando a gente está falando do login, a gente vai ter que primeiro comparar o que está lá dentro do banco de dados, né? Ou seja, tá vendo isso aqui, ó? A gente pegou lá do banco de dados, a gente selecionou esse dado de lá de dentro. E a gente vai comparar esse dado lá de dentro com o dado que o usuário escreveu no Forms. Aqui, ó. Olha só. Então, com essa função aqui, eu basicamente vou pegar a senha criptografada que está no banco de dados, vou descriptografar ela, e aí ela provavelmente vai ter 1, 2, 3, por exemplo. Ela vai estar lá 1, 2, 3. E aí ela vai comparar 1, 2, 3 com esse 1, 2, 3 que ele escreveu aqui. Se tiver correto, ele faz o que está dentro do if. Se não, ele vai falar, a senha está incorreta. A senha que você digitou lá no Forms não tem nada a ver com a senha que tem no nosso banco de dados. Então, senha incorreta. E a gente trava o usuário aí, não deixa ele logar. Mas, uma vez que esteja correta, ele loga. E aí, quando loga, eu vou fazer uma coisa que eu já expliquei no vídeo anterior, que é, eu vou mudar o session usuário logado para true. Porque a partir do momento que ele tá logado, eu permito com que ele consiga entrar de uma página para outra. Por exemplo, se eu vir aqui e pegar a conta bancária de um usuário X aqui meu, e logar, né? Eu vou poder logar, mexer aqui, ó, em depósito, eu vou poder ir para saque, tanto aqui pelo URL, quanto pelos botões aqui. Então, o depósito, em saque, ele permite que o usuário viaje de um lugar para o outro. Beleza. E aí, tem uma parte do código aqui que tem a ver lá para o final com o gerente, que é, se o status da solicitação dessa conta for pendente, ele não deixa logar. Ele vai falar assim, a sua abertura de conta ainda está para ser avaliada pelos nossos gerentes, por favor aguarde. Se o status da solicitação for confirmada, aí sim ele pode logar. Aí tem o else, que é a solicitação cancelada. Se o gerente cancelou a sua conta, vai aparecer essa mensagem para você. Infelizmente, algo não saiu como esperado em seu cadastro. Não se preocupe, tente novamente atentando aos registros de seus dados. Nós faremos outra avaliação para você. E aí eu redireciono ele para ele continuar preso na tela de login. Beleza. Então, sempre que vocês percebem que os ifs que eu coloquei no código são ifs simples. Ó. Tipo, esse pendente aqui é o que está dentro do status de solicitação, que eu pedi aqui em cima. Ó. Eu puxei o status de solicitação de dentro da tabela com a confirmação abertura. Aqui, ó, pedi o status de solicitação, guardei o status de solicitação aqui dentro. E aí, o que tiver lá dentro vai estar em string e eu só comparei o que está lá dentro com as 3 possibilidades que eu criei. Basicamente isso. E aí, a cada situação, eu peço para ele fazer uma coisa. E o interessante é que eu não só dou uma mensagem para o usuário, mas como, por meio do return redirect, o ready_for, eu travo ele em algum lugar. Né? Então, que é muito útil. Para eu não fazer ele logar, eu mantenho ele na página de login. O mesmo vale para quando está cancelado. E quando está confirmado, eu simplesmente não dou mensagem para ele, e só mando ele adiante, mando ele para a próxima rota home. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona a primeira lógica. Tá? Então, agora, a ideia aqui, eu vou tentar ensinar nesse vídeo para vocês o insert e o update, que são outras coisas que eu acabei usando no banco de dados. E aqui no cadastro tem um insert. Por quê? Porque a tela de cadastro é uma tela que ela vai jogar coisas lá dentro do banco de dados. Né? Ela vai ter que inserir dados novos, totalmente novos, no banco de dados. Quando a pessoa vai fazer o cadastro, ela vai querer colocar dados que teoricamente não existiam lá antes. Então, é o que faz essa rota aqui, a rota /cadastro, index cadastro. Aqui, assim, se eu for falar para vocês da lógica que eu utilizei, assim, vai demorar tempo demais. A ideia não é essa. A ideia é vocês exercitarem a lógica de vocês. Pensarem, como eu falei, pense como usuário. Se bote no lugar do usuário. Você sabe que tem campos, que aqueles campos vão receber nomes, que você vai poder capturar isso dentro de variáveis. E aí você vai ter que fazer alguma coisa com essas variáveis. Essas variáveis são vazias, elas não estão vazias, elas estão corretas ou não estão corretas. E aí você vai fazendo isso conforme com cada um dos ifs, cada uma das lógicas que você vai pensar, você vai desenvolver alguma coisa para aquilo. Então, não vou abordar isso agora. Eu posso fazer outro vídeo para abordar isso.
Mas a ideia não é essa. A ideia é que eu explique o que essas coisas todas confusas aqui fazem. Né? Então, aqui eu já falei para vocês, ó, user details, estou pegando todos os campos, campo nome, campo CPF, todos os aqui estão dentro de cada um desses. Ó. Se eu inspecionar um desses, por exemplo, esse aqui é o nome, nome. Então, o campo nome. Então, tá pegando, vai pegar todos. Ele vai pegar a senha, inclusive, ele vai criptografar uma das senhas, tal. E aí tem uma coisa muito legal, né? Eu acabei ensinando sobre o request form, que é para pegar o que o cara escreve aqui dentro, mas tem outras coisas que o usuário pode manipular, ele pode fazer, né? Por exemplo, isso aqui, ó, esse check aqui é uma coisa que o usuário pode fazer, e isso é um input, e por estar dando input dentro do método post, eu posso capturar isso aqui dentro do Python. E eu capturo ele, ó, request.formGet consentimento usuário, e que é um checkbox. Se eu vim aqui na tela cadastro, eu vou ver exatamente isso, ó. Não foge muito disso, ó. Aqui, ó, tá todos os campos aqui, de repente eu vou achar aqui, ó, um label, checkbox, input, checkbox, name, consentimento usuário, certo? Então, qualquer coisa que tem um input, que tem dentro do método post, ele é capturável e ele mostra alguma coisa, né? Mas aí, como eu não sabia o que isso mostrava, eu não fazia ideia, eu pensei em primeiro que ele podia falar 0 ou 1, né? 0 desligado, 1 ligado. Só que como eu não sabia, eu precisava descobrir o que tem lá dentro para poder fazer uma lógica com o que tem lá. Então, por exemplo, se eu vim aqui e clicar em ler e cadastrar, ele vai dar um erro, né? Mas se eu der um app logger info no checkbox consentimento usuário, que é isso aqui, eu vou ver o que está lá dentro. E aqui ele mostra aqui, ó, on. Ele falou, ou seja, o conteúdo, quando ele está ligado, ele retorna on. Mas se estiver desligado, por exemplo, vamos ver que ele vai retornar none. Então, on ligado, on tá check, none tá desligado, não tem nada lá dentro, não tem check. Então, o que eu fiz? A lógica baseada nisso. Então, a primeira lógica que eu sempre faço é, os campos estão vazios ou não, né? Então, se o campo name estiver vazio, se o campo CPF estiver vazio, ele preenche todos os campos do formulário. E aí, se a senha for igual, né? As duas senhas têm que ser iguais, né? E aí, quando as senhas forem iguais, ele vai mostrar, ele vai capturar a senha e criptografar ela, senão ele vai falar, as senhas precisam ser iguais. Então, if else. E aí tem o if do checkbox, né? Então eu falei para vocês, se estiver vazio é none, se tiver alguma coisa, se tiver check ligado, vai estar on. Então, se o checkbox sentimento usuário for igual a none, eu vou falar para ele, ó, aceite os termos de uso de política de privacidade. E eu poderia botar um else aqui, mas nesse caso não precisa, né? Porque quando ele acertou aqui, já posso clicar em cadastrar, porque todos os outros erros, todas as outras possibilidades anteriores, eu já resolvi. Então, nesse caso, não precisa ter um else. E aí aí você começa a última etapa do código, e o código você tem que sempre pensar que ele é top-down. Ele é top-down, de cima para baixo. Ele começa em cima, lê linha por linha e vai descendo. Então, por isso que é importante se atentar à ordem das lógicas, porque essa lógica sempre vai ser resolvida primeiro do que essa, que vai ser primeiro do que essa. E a ordem é importante, né, nesse sentido. Muitas vezes vocês vão se deparar com erros porque você deveria ter colocado alguma coisa para ser corrigida antes, né? Às vezes você vai aprender isso na hora de fazer do vamos ver, assim, você vai acabar entendendo isso. Tá, então uma vez que ele aceite o termo e clica no botão, eu já vou se ele chegou aqui e está tudo certo, então o próximo passo que eu quero fazer, eu quero gerar uma conta bancária aleatória. Só para explicar rapidinho isso aqui, o Massanori já explicou meio que pra gente, mas existe um método, uma biblioteca chamada Handle, e ela pega números aleatórios, de 0 a 9. Ele vai pegar um número aleatório de 0 a 9. E eu criei uma lista, número, essa lista chama número, e a cada range de 0 a 10, né, ou seja, 9, a cada... bom, como é que eu posso explicar isso aqui? Mais fácil, né? Ele vai fazer isso 9 vezes. Se for aqui, ele vai voltar 9 vezes. Ele vai sortear o número de 0 a 9 9 vezes. Então, vai sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pegou 9, ele vai sair do for. E aí, o que eu vou fazer? Em cada uma dessas vezes que ele sorteou, ele fez um append dentro de número, da lista número. Então, agora eu tenho uma lista com 9 dígitos sorteados aleatórios de 0 a 9. E depois eu pego e eu crio uma variável chamada conta bancária e eu simplesmente dou join. Eu junto tudo por meio de aspas, né? Então, onde tiver espaço,
eu vou juntar esses números, eu vou fazer com que esses todos 9 números fiquem juntinhos, e criando isso aqui, ó. Exatamente isso que vocês podem ver aqui, ó, as contas bancárias. Eles são, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. 9 números que estavam todos separados e agora estão juntos, porque eu usei join. Basicamente isso, não tem muito segredo aqui. Bom, agora tem uma coisa interessante, né? Eu estou pegando e salvando o session hora sistema, que pega o data hora, que é daquela função lá de cima, dentro de um session, né? Então ela é uma variável que é global, salva no cachê. Só que o session tem uma peculiaridade que é ele, para você reescrever ele, apagar e escrever outra coisa, você tem que dar um session.pop. Então toda vez que você quer escrever dentro de um session que já existe que já tem um valor lá dentro, você tem que dar um session.pop. Você vai falar para ele, ó, o session.pop a primeira regra é, eu quero que você apague o session chamado hora sistema, e eu não quero que você faça nada, mesmo só apague. Então, se a gente passar o mouse em pop aqui, você vai ter aqui uma chave e qualquer outra coisa que você possa colocar. Eu não coloquei não, eu não quero mais nada. E aí eu apaguei o que está dentro do hora sistema e em seguida já chamei ele de novo e mandei ele pegar a data agora de novo. Como se tivesse reiniciado, apagado e pegado de novo a data. Isso é importante para o que eu queria fazer aqui para baixo. Então eu fiz isso aqui, muito importante aqui o session.pop, agora vocês sabem que isso existe. Quando vocês precisarem, vocês vão ter que fazer isso. E aí vem uma parte legal agora, que a gente vai começar a tentar inserir dados no banco de dados, a gente vai usar o cur execute insert. E aí, como eu falei para vocês, tem que ter essa linha aqui, senão o cur não funciona. Cur execute insert funciona assim, você vai inserir dentro de, insert into users, nome da tabela. Então, eu vou inserir dentro de users. Eu vou falar para ele aqui em seguida quais são as colunas que eu vou preencher com valores. E eu vou dar aqui agência bancária, conta bancária, blá blá blá. E aí em seguida, vamos contar aqui, né? Tem quantas colunas eu tenho aqui? 1, 2, vamos contar com 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou totalizando 10. Se eu vir aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalizando 10. Ou seja, eu falo quais são as colunas, eu em seguida digo os valores das colunas vão ser esses, e esses valores estão por porcentagem S, né? Porcentagem S de string. Eu vou falar para eles agora, eu só vou dizer para vocês que eu tenho esses valores vão ser assimilados agora, logo em seguida. E aí, é importante dizer que isso aqui segue uma ordem lógica. Então a agência vai pegar esse valor, que vai ter que ser esse valor, né? Então, o primeiro valor tem que ser da match com o primeiro valor. O segundo valor tem que dar match com o segundo valor. Tem que ser bonitinho, certinho, senão você vai bagunçar. Você vai colocar valores onde não deveriam estar. Então, é só seguir aqui a ordem das suas colunas e depois colocar elas corretamente na ordem dos valores. Porque o primeiro valor daqui vai encaixar com a primeira coluna, o segundo valor vai chegar com a segunda coluna e assim por diante. Então, eu inseri com isso, né? Eu vim aqui inserir esses valores dentro do cur execute. Só que, quando você trata de inserção de dados, a gente tem que dar um MySQL connection commit. E aí, com esse commit aqui, a gente salva a inserção que a gente fez. E aí, o commit passa a ficar salvo para sempre dentro do banco de dados. E depois eu dou um cur close. Eu só fecho eu fecho o cursor, né? Eu não deixo que nada depois disso atrapalhe nesse comando que eu dei. Basicamente, essa é a lógica para você fazer um cur execute insert. A diferença é que você vai usar tabelas diferentes. Você vai usar o nome das colunas de acordo com a tabela que você escolheu. Os valores vão ter... Às vezes você querer 1, 2, 3 valores. Às vezes você colocar mais que 10. E aí, em seguida, você vai colocar todas as variáveis que você tem no meio do seu código para inserir esses dados. E aí você coloca em seguida na ordem correta. Bom... além do insert, tem o update também. O update funciona bem parecido, né? Então vai ter que ter o cur mais carry connection cursor, vai ter o cur execute, e o update ele atualiza um dado dentro de uma tabela. Então a gente vai pegar o update, vou fazer uma atualização na tabela gerenciamento usuários, eu vou mudar set, eu vou mudar a última transação para posição 0, onde o tipo de solicitação for tipo de solicitação. Então aqui eu estou falando para ele que eu quero mudar todas as últimas transações para 0 quando o tipo de solicitação for especificada.
E é assim que o update funciona. Você pode fazer o update em qualquer uma das suas tabelas. Aqui nesse caso, eu especifiquei o que eu quero, né? Que a última transação é igual a zero. Mas eu poderia só colocar, tipo, por exemplo, igual a porcentagem S. E aí eu poderia informar aqui também dois valores, né? Sei lá, vamos dizer que eu queria, sei lá, X, né? Sei lá, só estou falando. Qualquer um dos valores eu posso botar aqui dentro. E aí ele entende que eu tô pegando duas coisas. Aqui no caso ele está reclamando que não existe nenhuma variável X, obviamente. Mas você pode fazer isso em qualquer porção do seu código. Você pode botar uma porcentagem S e depois você fala depois qual é. Só precisa você tentar a lógica, a ordem das coisas. Então se eu boto uma porcentagem S aqui, a outra coisa que vai vir aqui vai ter que vir antes do tipo solicitação, que tem a ver com esse, né? Então é assim, tem que ter muito cuidado com a ordem das coisas. Bom, nesse sentido é isso que eu queria falar. Tem o insert, o select e o update. Vocês podem reparar que algumas vezes no meu sistema aqui, quando eu faço insert, faço select, sessions eu boto as variáveis sem o colchete, né? Sem o quadradinho, não sei como é que chama isso daqui. Ele está sem. E as outras variáveis comuns estão com. Eu fiz dessa forma, assim, para ele não reclamar. Então o session tem nada e os outros tem. Acho que é por aí. Acho que não tem mais nada interessante que eu possa falar para vocês por aqui. Eu acho que é por aí. A ideia aqui que... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Bom, 20 minutos, tá. A ideia é que eu falei sobre as coisas e as lógicas que vocês vão ter que treinar. Pensando aqui, assim, no que a gente tem que fazer para os próximos sprints, vocês provavelmente vão precisar de algumas coisas que estão dentro de depósito e saque. Por quê? A gente vai ter que mudar algumas coisas em relação à moeda. Isso aqui são contas, né? A gente vai acabar fazendo contas. E acho que é importante vocês saberem que no Python você pode transformar int para float, string para int, string para float, porque tudo que está aqui, por exemplo, ó, são variáveis que estão no formato de string. Mas se eu botar um float aqui, eu transformo durante aquele momento em float. E o mais legal é que se eu faço uma operação com float mais float, é claro que o resultado dela vai ser float também. Então, a partir desse momento, essa variável aqui já passa a ser float para o resto da vida dela. A não ser que você mude ela para outra coisa depois, né? Mas aí você pode manipular os dados dessa forma. Isso vai ser importante, porque trabalhando com dinheiro a gente vai precisar de float sempre. E lembrando que quando a gente pega dados do banco de dados, eles geralmente retornam em string. Então é assim que a gente manipula esses dados para que a gente transforme ele em outras coisas, mesmo sabendo que eles estão guardados como string. Bom, isso aqui é importante, eu falei para vocês, vamos ter que se atentar a isso. Aqui, por exemplo, outro session.pop, eu paguei uma coisa que tinha, aí eu formatei, ó, isso aqui tudo é da matéria do Masanori. Depois eu pego o tipo de... Eu quero que o dado seja com duas casas decimais, eu quero que formate a variável anterior, eu quero que troque, por exemplo, replace, outra coisa que a gente já utilizou, retroca ponto por vírgula. Enfim, são coisas que a gente já aprendeu no Masanori, eu só apliquei aqui. Bom, o saque eu acho que não tem nada demais, não acredito que tenha alguma coisa muito interessante para a gente ver. O depósito vai adicionar um valor, o saque vai retirar um valor, né? Então vai ter mais e menos. Vai ter update, claro, porque a gente já tem um saldo lá, aquele saldo precisa ser trocado, atualizado por outro. E aí vai ter lógicas, né? Lógicas normais, de tipo, você pensar, que eu falei para vocês sobre pensar como usuário. Então, quando eu fizer um saque lá, eu vou ter que pensar, pô, será que e se o usuário tentar botar um número negativo? E se o usuário botar o vazio? E se o usuário botar um ponto em vez de vírgula? Sabe? Essas perguntas e para cada if você faz uma resposta. Você faz um flash, trava ele, não deixa aquela ação acontecer se estiver errada. E assim por diante. Bom, acho que outra coisa, pensando agora na próxima sprint, vão ser tabelas, né? Provavelmente vocês vão ter que mexer em tabelas. Se vocês precisarem mexer em tabelas, as tabelas que a gente tem em extrato, que vai ter o pandas. Extrato continua sendo feito por pandas e gerenciar está sendo feito em HTML puro, mais Jinja 2. Eu vou falar sobre o gerenciar, porque depois esquecer o pandas, porque como a gente vai tirar ele do código, eu vou falar direto do gerenciar. Então, o gerenciar é uma das páginas que ele é travado
né, se o usuário não tiver logado, no caso o gerente. Se o gerente não tiver logado, ele não é acessível. Né? E aí eu tenho dois métodos aqui, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o método post e o else, quando não tem post. Então eu vou tentar entrar aqui no gerente e mostrar para vocês essa página. Entrei aqui com o gerente, estou na página gerenciar. Essa página gerenciar, vocês podem ver que ela tem inputs, 3 inputs diferentes e um botão. Tudo isso aqui está inserido dentro de post, método post, lembra? Já falei isso para vocês. Se vocês clicarem aqui na tela gerenciar, vocês vão ver exatamente isso. Ó. Eu tenho uma página aqui, ó, tenho form método post, tudo isso aqui dentro. E dentro disso daí eu tenho, por exemplo, inputs da data, data limite, data inicial. Eu tenho input do tipo de solicitação. Eu tenho um botão pesquisar, ó. Então, tudo isso aqui dentro de post. Então, qualquer vez que o usuário clicar no botão pesquisar, ele vai acabar achando isso daqui, né? Ele vai acabar achando... ele vai acabar entrando dentro do if método post. Se não, quando só carrega a página, ele acaba entrando só na página, nesse else, né? No else que está aqui. Então, se o método for post, ele entra aqui dentro, senão ele só vem para o else, que só carrega todos os conteúdos da tabela que eu gostaria que ele mostrasse, que ele visse pela primeira vez. É mais ou menos essa lógica. E aqui eu fiz um MySQL, um execute select, selecionei esses dados de dentro de gerenciamento usuário, criei 4 listas. Dentro dessa lista eu fiz um for e ir para o cur. Então, para cada vez que o cur estiver indo capturando essas informações aqui, eu quero que essas informações sejam capturadas e enviadas para a lista data solicitação por meio de append. Então, quando o i for 0, eu sempre vou querer que a data solicitação, né? Então, 0, 1, 2, 3. Então, no 0 eu sempre vou pegar a data, no 1 sempre vou pegar o tipo, no 2 vou pegar sempre o usuário e solicitação, e no 3 o ID da solicitação. 0, 1, 2, 3. Ele vai fazer isso várias vezes, para i vezes dentro de cur, para a quantidade de dados que vão tiver, quantidade de linhas que vão ter dentro do meu campo. Nesse caso aqui, se eu vim em gerenciamento de usuários, eu tenho, sei lá, 6, né? Eu tenho 6 vezes. Então ele vai fazer isso 6 vezes. Esse IA vai fazer 6 vezes para cada linha. E aí, depois que eu juntar todos esses dados dentro dessas listas, eu vou dar nome para a coluna. Então eu vou criar uma variável chamada colunas e eu vou criar uma lista para ela. Essa lista vai ter data, usuário, tipo, solicitação, visualizar. E dados, eu vou fazer outra lista, uma lista dentro de uma lista, um dicionário. Então eu vou zipar 4 tipos de listas dentro de outra lista. E aí, a partir desse momento, eu vou fazer um return render template, tela gerenciar. Mas, uma coisa legal aqui, fora o render template, eu posso também jogar variáveis aqui. E essas variáveis são legais porque elas conseguem ser enxergadas lá dentro da tela gerenciar, sem ser um session, lembra? O session consegue ser enxergado em qualquer lugar porque ele é global. Mas essas variáveis, teoricamente, não. Elas só conseguem ser vistas na rota onde elas estão. Mas, se a gente adicionar elas aqui no final, no render template, lá no HTML ele enxerga essas variáveis também, a gente consegue trabalhar com elas. Exemplo, aqui, ó. Isso aqui é tudo de Jinja 2, tá? Então, o Jinja 2 é uma lógica de Python dentro do HTML. E aí eu uso para cada coluna dentro de colunas. Ó, colunas é uma variável que eu colei aqui, ó, colunas. E dados é outra. Aqui, ó, dados. Então, para cada dado de coluna, dentro de colunas, eu vou botar o nome da coluna. E aí eu faço isso dentro de uma lógica do table e a t-head, né? E a t-head é o cabeçalho. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou cada nome das colunas e adicionou um por um dentro de um td. Desculpa, nesse caso é um th. Então, tr é uma linha, é uma row, table row, e o th é uma divisão dentro da linha. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 divisões. Essas divisões vão ter data do usuário, tipo solicitação, visualizar. Exatamente o que está aqui dentro de colunas. Ó. Data, usuário, tipo solicitação e visualizar. Ele fez isso 4 vezes. Que a gente usou uma lógica de for, né? Então, essa for vai fazer isso 4 vezes. Em seguida, depois do t-head, eu vou ir para o t-body, que é essa parte aqui de baixo. Também ele vai trabalhar da mesma forma. Então, para cada linha dos dados, porque lembrando, é um dicionário, são listas dentro de listas. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Para cada linha, eu vou criar uma linha. Então, eu vou criar um tr. E para cada tr, aí eu vou fazer uma escolha. Isso aqui já é um pouco mais complexo, vou tentar explicar mais devagar.
para cada linha, se a posição da linha, lembrando que começa em listas, começa em 0 e vai adiante. Então, se a linha for 2, vamos tentar ver qual que é a linha 2. 0, 1, 2. Então, vai cair na coluna tipo solicitação. Se isso aqui for igual a depósito, for um tipo de solicitação depósito, eu vou falar para ele assim, ó, então para cada X dentro de linhas, então para cada dado dentro da linha aqui, dessa linha específica, né, de uma row, t-row, uma td, tr, desculpa, eu vou colocar a informação, eu vou falar assim, ó, se o looping index for diferente de 3, ou seja, para cada linha ele vai fazer um loop, né? Então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então todas as vezes que ele tiver no loop e ele tiver na posição diferente de 3, que é todas as outras menos essa tipo de solicitação. Eu quero que ele bota X, né? X é o valor que vai vir lá dentro da nossos dados, né? Que vão estar aqui, ó. Todos esses dados que a gente capturou aqui. Quando eu estiver vindo aqui nesse for do X, eu simplesmente boto X. Porque eu quero que permaneça igual. Entretanto, se for igual a 3, né, que se for esse daqui, visualizar, eu quero que ele troque o X por um link. Eu quero que ele troque por um link. E aí eu botei um URL for, confirmação depósito. Em seguida, que daí, tipo, como eu falei para vocês, o URL for ele redireciona para o nome das funções. E o nome da função é a confirmação depósito. Vírgula, eu falo para ele assim, ó, eu quero que você crie uma variável chamada solicitação ID depósito e capture X. E aí, o que acontece? Quando tiver do X, ó, X1 vai ser abertura 1, senão vai ser depósito 2, abertura 3, 4, 5, 6, o que bate exatamente com o ID da solicitação que está aqui. Então, se eu for lá para a rota confirmação, abertura, eu falo para ele assim, ó, solicitação abertura, lembra do request form? Eu posso dar uma request arg, eu posso pedir um argumento lá de dentro. Então eu peço o argumento do solicitação ID abertura, exatamente o que está aqui, ó. Solicitação ID, aqui no caso a solicitação ID abertura. E aí ele vai trazer o y. Só que aí quando ele trazer o y, eu guardo ele em outra variável. E aí com essa variável aqui eu consigo manipular ela no banco de dados, ou seja, procurar pelo nome, pelo CPF, pelo data de aniversário, pela solicitação ID abertura. Quer ver isso funcionando na real? Ó, se o cliente vir aqui em teste, clicar em ver, já veio direto para a confirmação abertura, trazendo com ele a solicitação ID abertura 3, que na verdade é o quê? É a solicitação ID 3, ó, é o teste. Ele é o 3. E aí ele traz junto automaticamente para o gerente os dados do cliente, ó, bonitinho aqui, organizado. Porque se a gente for, além disso, né, se a gente for lá, além de capturar esses dados aqui, capturar eles em session dentro da rota, aí se a gente for lá no template da confirmação abertura, a gente está vendo que a gente colocou aqui previamente as sessions. Então, assim que ele carregar e procurar no banco de dados, ele já atualiza automaticamente para a gente, botando aqui bonitinho. E aí, além disso aqui, a gente vai ter confirmação, né, confirmar ou rejeitar. E aí o interessante desse confirmar ou cancelar é que aqui mesmo, aqui dentro, ó, eu consigo mudar. Ó. Se o método request for post e se o request form for chamado de confirmar, eu quero que ele mude o status da solicitação para confirmada, eu quero que ele faça uma atualização na tabela confirmação abertura e mude o status da solicitação, onde a conta for X, né, onde a conta for desse usuário aqui, para confirmada nesse caso aqui. Então, tipo assim, se eu for nessa tabela confirmação abertura, eu vejo aqui que tem 12 status de confirmação, ó, confirmada, e eu coloquei dentro do banco de dados. Por quê? Porque pelo banco de dados eu consigo sempre voltar lá para o usuário e o usuário consegue enxergar porque essas tabelas todas são linkadas por meio de chave estrangeira. E aí, por exemplo, se eu vim aqui cancelar essa conta aqui, ó, cancelei a teste, que acho que é a 2 aqui, ó. Se eu vier atualizar aqui, ó, ele está cancelado. Se tiver cancelado, eu já mostrei acho que no vídeo anterior para vocês, não sei se foi nesse ou no anterior, que se vocês tentarem logar com cancelado, ele não vai deixar, só com confirmado. Né? E aí eu posso vir aqui confirmar de novo, e aí se eu atualizar ele voltou, enfim, é assim que funciona. E aí eu faço só isso, uma coisa simples aqui no gerente, mas que vai impactar no usuário na hora dele logar. Porque se for cancelada, igual a cancelada, ele fica retido na tela de login
fica mostrando para ele umas mensagens de erro, mas ele não loga, né? E a gente resolveu o nosso problema de maneira simples. E aí a mesma coisa serve para o confirmar, para o cancelar, né? Um else aqui. Se o botão for confirmar, mas tem o botão cancelar, mas eu não preciso botar porque são só duas opções, já boto o else direto. E aí se for cancelado, eu só mudo, eu faço um update no status da solicitação, onde a conta bancária for X aqui de cima, na tabela confirmação abertura. E aí eu dou commit e fecho. E aí ainda mostro para o gerente que aquilo foi cancelado de verdade, confirmar que aquilo foi cancelado ou não. Então é mais ou menos assim que eu fiz, né? Vocês podem perceber que que o Jinja 2 é muito poderoso, né? Isso daqui faz muita coisa, assim. E eu também não estou muito bom, eu acabei de aprender nessa sprint passada do Jinja. Né? Eu estava tentando quebrar a cabeça para descobrir como que eu colocava esse link aqui dentro, e descobri. É assim que faz. E assim, imaginem, para qualquer coisa que existe dentro do HTML, a gente pode manipular com o Jinja, qualquer coisa mesmo. E aí basta a gente tentar aplicar alguma lógica, que provavelmente ele vai funcionar. É meio que, eu acho que é por aí. É o que eu gostaria de falar para vocês, é isso. Eu sei, tem muita coisa aqui. Seria interessante se vocês lissem, vissem o código todo, tentassem entender agora, se deu uma refrescada para vocês. E se por acaso existe uma coisa que vocês não entenderam, vocês podem me perguntar que eu tento responder. A ideia aqui é que não era para ficar muito grande também, para eu poder, não precisar explicar tudo, porque senão ia ficar muito tempo realmente aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado.